Magnificat, anima mea Domini. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, a acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão. O evangelho que vamos proclamar encontra-se em São Mateus, na 18ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou os discípulos entrarem na barca e seguirem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Enquanto os discípulos avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma." E gritando de medo, Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram na barca, o vento acalmou-se. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. E os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediram que pusessem as mãos sobre eles e o tocasse, ao menos as suas vestes. Todos que tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, mais uma vez nós estamos numa continuação do Evangelho de ontem, onde vimos a pesca, melhor dizendo, que Jesus multiplicava os pães e os peixes e alimentava aquela multidão, e a mesma multidão hoje é dispersa. Ou seja, aquilo que Pedro queria fazer com a multidão ontem, e que Jesus teve compaixão dessa multidão, porque estava fraca e abatida, hoje Jesus faz aquilo que Pedro queria fazer ontem. Porém, Jesus faz agora com o povo alimentado, não somente do pão, do alimento material, mas também do alimento espiritual, uma vez que Jesus falava do Pai para elas. E aqui está um momento muito importante para nós percebermos a sensibilidade de Jesus e a nossa incoerência muitas vezes. Muitas vezes nós nos preocupamos com o bem-estar ou com o estado físico de alguém e até dispensamos alguém, mas Jesus tem esse cuidado e teve esse cuidado de não dispersar a multidão sem alimentá-las. E hoje Jesus despede, mais uma vez dizendo, o povo e vai a sós rezar. Nesse momento de oração, mostra quanto Jesus vai louvar e bendizer o nome de Deus,
por tudo aquilo que está acontecendo. Agora, Jesus começa a estar mais popular. Estar popular significa muitas vezes todos terem olhos fixos em você. E aí Jesus tem todo o cuidado de fazer com que esse olho fixo nele sirva para que eles reconheçam o Pai. Isso é mais importante para o nosso Senhor Jesus Cristo, a conversão das pessoas. E aqui mostra claramente para nós nessa passagem. Contudo, aqui mostra que muitas pessoas, ao saberem que Jesus estava indo, começaram a divulgar e aí aquela multidão começaram mais uma vez a crescer. Porém, que nós não podemos deixar de comentar é que quando os discípulos entram na barca e começam a afastar-se, enquanto Jesus estava a sós no monte orando, a barca se afastava. Depois que Jesus terminara a sua experiência com o Pai, ele fora ao encontro dos discípulos andando sobre o mar. E aí, toda a situação daqui acontece. Nesse período que Jesus está andando sobre o mar, lá no mar estava uma agitação. E os discípulos mostram o seu medo, o seu pavor diante daquela agitação do mar. Assim, talvez, e também é a nossa vida, melhor dizendo, muitas vezes nos encontramos com o mar agitado, com as preocupações, com agitações, com aquilo que nós não sabemos o que fazer e nem como fazer. Precisamos dessa ajuda, precisamos desse suporte, que seja o suporte espiritual, que também seja o suporte emocional. Eu e você, nós precisamos desses suportes, tanto espiritual, digo, como também físico, né? O suporte emocional, para que nós saibamos lidar com aquilo que nós não sabemos lidar. E a vida é assim. Tem muitas coisas na nossa vida que nós não sabemos como lidar. Nem sabemos se está certo, se está errado, ou achamos que está certo, podendo estar errado, ou estamos realmente certo, enfim. É preciso a graça de Deus para termos um bom discernimento diante das situações das nossas vidas. Um ponto mais importante aqui é este, um bom discernimento. E não é possível termos discernimento sem o nosso Senhor Jesus Cristo. Sem Jesus nós não temos um bom discernimento. Por isso é preciso confiar. E aí Jesus fala, confia, tenha medo, sou eu, não tenha medo, sou eu. E Pedro diz, irmão, se és tu mesmo, é uma tentação que nós temos de provar a Deus. Se é tu mesmo, faça isso para mim. Se é tu mesmo, então me realize isto. Nós temos essa tendência de provocarmos a nossa fé no Cristo, porque as coisas não estão do jeito que queríamos. Enfim, porém, isso é um grande pecado. E Pedro comete esse grande pecado, mas o Cristo fala, olha, tá bom, venha. Quando Pedro disse, és tu mesmo, manda-me ir ao teu encontro. E Pedro foi, mas quando percebeu que o vento soprara, ele começara a afundar. Muitas vezes nós não confiamos em Deus. Nós não confiamos em Deus. Esse aqui é o grande problema da nossa humanidade. Religiosos, não religiosos, enfim, qualquer pessoa que desconfia do amor de Deus, porque as coisas não acontecem do jeito que nós queremos e a vida é assim. Porém, nós precisamos ver que esse Deus que alimentou mais de 5.000 homens, sem contar crianças e mulheres, não pode fazer esse milagre por você ou por mim? Sabemos que ele pode. Porém, sabemos também que a vontade dele é soberana e tudo acontece dentro da vontade dele. Então, que hoje a palavra de Deus possa nos encaminhar, acalmar a nossa vida, termos fé que tudo Deus está no controle e que as coisas vão dar certo. Tudo vai dar certo. Não percamos a confiança no Senhor e não deixemos nosso Deus de lado para trocar por qualquer outra coisa, porque qualquer coisa que troquemos com Deus faz com que nós perecemos, porque Deus é maior que tudo.
Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário. Que a Santíssima Virgem Maria, Rainha do Clero, nos ajude a ter a nossa casa para ajudar os sacerdotes, amparar os sacerdotes. Que São José, esposo de Maria, nos dê a graça da fidelidade a Jesus, nos colocando sempre em prontidão ao seu Filho Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.